Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de gramática do CAUR. Eu sou o professor Libni e hoje nós vamos falar sobre conjunção. Bom, o que é a conjunção? Conjunção é uma classe de palavras que une elementos ou orações em um mesmo enunciado, deixando assim o discurso mais fluido e estabelecendo relação de sentido entre esses elementos ou orações conectados, ok? Bom, as conjunções, então, elas unem elementos ou orações em um mesmo enunciado e elas podem ser coordenativas ou subordinativas, tá? Dependendo, assim, da relação de independência ou dependência entre os elementos unidos por elas. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Ele iria à praia. Estava chovendo. Ele iria à praia, mas estava chovendo. Então, olha só. No primeiro enunciado, nós temos ali duas orações separadas, mas relacionadas entre si. As orações são compreensíveis isoladamente, tá? Então, elas são coordenadas. Já no nosso segundo enunciado, as orações coordenadas foram unidas pela conjunção mas. E tal conjunção, nesse contexto, estabelece relação de oposição, certo? Então, na primeira frase, ele iria à praia. Estava chovendo. Nós sabemos que isso está relacionado. Na segunda frase, quando nós temos ele iria à praia, mas estava chovendo. Então, olha só, nós tivemos ali uma ligação, uma conjunção entre essas duas orações, unindo-se elas, ok? Então, olha só, mais um exemplo aqui. Eu vou se você for. Nesse terceiro enunciado aqui, nós temos duas orações. A oração principal, eu vou, seguida da oração, se você for. Não é possível, nesse caso, nós retirarmos a conjunção se e deixar a oração subordinada isolada. Então, nesse caso, essas duas orações dependem da conjunção se, porque uma está ligada com a outra. Então, nesse caso, isso aqui é uma conjunção subordinativa, ok? Mas, para ficar mais claro isso, nós vamos ver aqui as classificações das conjunções, tá? Bom, as conjunções elas são classificadas com base na relação de dependência ou independência estabelecida entre os elementos ou as orações unidas por elas. Orações, nesse caso que são compreensíveis isoladamente, são chamadas de coordenadas. E, portanto, nesse caso, as conjunções que as ligam são as conjunções coordenativas, como naquela primeira frase da praia. Mas algumas orações dependem da oração a qual elas estão ligadas, ou seja, uma depende da outra. Então, elas só têm sentido naquele contexto enquanto elas estão vinculadas. Nesse caso, nós chamamos essa oração principal e a dependente de oração subordinada, como no caso da última frase, eu vou se você for. Então, nesse caso,
as conjunções que ligam essas orações são chamadas de conjunções subordinativas. Então, olha só, nós temos aqui a conjunção, que é a relação entre os elementos ligados, e aí nós temos a conjunção coordenativa, que é a independência entre as orações. Nesse caso aqui, as minhas orações, elas não precisam ter um elemento que liga elas, mas ainda assim elas têm um sentido. E nós temos a conjunção subordinativa, que nesse caso nós temos uma dependência entre as orações, ok? Quando eu separo essas orações, sem uma conjunção, ela perde o sentido. Então, nós temos aqui a conjunção coordenativa, que é quando as minhas orações podem estar separadas, mas ainda assim elas têm um sentido na frase. E nós temos a conjunção subordinativa, que é que se eu separar as minhas orações e não tiver um elemento ligando elas, elas perdem o sentido, ok? Bom, para ficar mais fácil, nós vamos ver aqui uma tabelinha com as conjunções coordenativas. Então, nós temos aqui a classificação delas, o tipo de relação e o exemplo, que é o que a gente usa para fazer a ligação. Bom, nós temos aqui primeiro as conjunções aditivas, que é o que? Elas adicionam, elas acrescentam, ok? No caso, nós temos o e, quando eu acrescento e afirmo algo, e o nem, que é quando eu acrescento e nego algo. Nós temos as adversativas, que é o que? É a oposição. E aí nós temos o mas, porém, entretanto, todavia, contudo. E também nós podemos encaixar o e de oposição na frase, ok? Nós temos as alternativas, que é o que? Uma alternância entre um ou outro. Então, nós temos aqui o ou, o ora e o nem, certo? Nós temos a conclusiva, que tem ali a função de concluir uma oração, que são então, assim, portanto e logo. E nós temos as explicativas, que ou seja, ela vai me explicar uma causa, um motivo, uma razão ou uma circunstância. Que aí no caso entra o meu porquê junto sem acento e o pois. Bom, dada essa tabela, nos exemplos, nós vemos como as conjunções são usadas com base no tipo de relação semântica estabelecida entre as orações coordenadas. Então, é necessário que haja o quê? Que haja coerência entre uma oração e outra. E aí que entra a conjunção, ok? Que é para dar uma coerência quando eu tenho duas orações na mesma frase. Para ficar mais fácil aqui, vamos ver um exemplo de cada. Bom, na aditiva, ela era muito inteligente e queria ser professora. Nesse caso aqui, o meu e está acrescentando uma nova oração. Adversativa, ela queria ser professora, mas não gostava de estudar. Então aqui eu estou dando um sentido contrário. Alternativa, que é ela pode dedicar-se aos estudos ou desistir do curso. Então aqui o meu ou está alternando entre estudar e desistir do curso. Conclusiva, ela queria ser professora, então
se dedicava bastante aos estudos. Então, como ela queria ser professora, o meu então está concluindo que ela estava se dedicando bastante. Explicativa, ela estudava demais porque queria ser professora. Nesse caso aqui, o meu porquê está me dando uma explicação, tá? Do porquê ela estudava demais, ok? Então essas são as minhas conjunções coordenativas, certo? Bom, agora nós vamos ver as conjunções subordinativas. Nós vamos ver a classificação, tipo de relação e o exemplo aqui, que pode ser usado para ligar as orações. Nós temos aí as casuais, as concessivas, as comparativas, as condicionais. Então, as casuais, que tem o tipo de relação que é causa ou motivo, e aí nós usamos o porquê junto, sem acento, e o como. Nós temos as concessivas, que aí é o que? Uma relação de concessão, de cessão ou de ceder, que é embora, ainda que, apesar de, por mais que. As comparativas, não é, que tem o intuito de comparar, que são o como, mais e o menos, do que, tal qual, tanto quanto, assim como. Nós temos os condicionais, que impõem uma condição entre uma relação e outra, ok? Entre uma oração e outra, que é o se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que. Nesse se ali nós também podemos incluir o senão. Nós também temos as conformativas, as consecutivas, as finais, as proporcionais, as temporais e as integrantes. Então, olha só, nas conformativas, que tem o intuito de conformidade, nós utilizamos aí conforme e o como. Nas consecutivas, que ela tem a relação de consequência entre uma oração e outra, aí nós usamos o tanto que, de modo que as finais, que tem o intuito de gerar uma finalidade na minha oração, e aí nós usamos o para que e o a fim de que. As proporcionais, que ela vai ter o intuito de me dar uma proporção, uma dimensão, que aí nós temos o quanto mais ou menos, à medida que, a proporção que. Temporais, que vão me indicar tempo, ok? Aí nós podemos usar o quando, assim que, até que, logo que, cada vez que, apenas e mal. E nós temos as integrantes, que iniciam orações subordinadas que exercem função sintática em relação à principal. Que aí nós temos o que e o se. Ok? Então, nós vemos nos exemplos que as orações subordinadas conectam a oração principal e a oração subordinada, nesse caso, em que uma depende da outra para dar sentido. Note que a conjunção subordinada, ela vai sempre estar no começo da oração subordinada, ok? Então, a conjunção subordinativa, ela vai estar sempre no começo da minha oração subordinada, enquanto que a oração principal, ela pode aparecer antes ou depois dela, ok? Então, para ficar mais fácil aqui, nós vamos ver um exemplo. De casual,
Como neguei o convite, ele não resolveu ir. Ele está me dando aqui um sentido de casualidade, ok? Concessiva me dá um sentido de concessão. Está bebendo chimarrão, apesar de estar na praia. Então, esse apesar de está me dando uma concessão. Olha, você está bebendo chimarrão, apesar de estar na praia, ok? Nós também temos a comparativa, que é viajar pelo norte é tão gostoso quanto viajar pelo nordeste, ok? Então, esse tão e quanto aqui está fazendo uma comparação entre o norte e o nordeste. Muita gente confunde e acha que ou tudo é norte ou tudo é nordeste. Nós temos também a condicional, que é caso ela ligue, pode chamar-me. Então, esse caso aqui me deu uma condição, que só é para chamar ela se ligar. A conformativa, que é conforme as autoras afirmaram, a pesquisa ainda está em andamento. Ok? Então, ela está me conformando. A consecutiva, choveu bastante, de modo que a represa voltou a ficar cheia. Então, quer dizer o quê? Que choveu e por isso a represa ficou cheia, ou seja, foi uma concessão. A chuva que concedeu a represa ficar cheia. Final, pegou a mamadeira para o bebê parar de chorar. Então eu encerro aqui. Por que eu peguei a mamadeira? Para o bebê parar de chorar. Pronto. Proporcional. Quanto mais esperava, menos satisfeita ficava. Então, meu quanto mais e o meu menos está me dando uma proporção de que ela esperava muito e ficava menos satisfeita. Temporal está me dando um sentido de tempo, certo? Então, olha só, esse mal aqui, mal cheguei, começou a chover. Esse mal aqui está me indicando que ela acabou de chegar, ok? Nós também temos integrante. Vimos o filme que tanto indicaram. Então, esse meu que aqui está integrando que só viram um filme porque indicaram, ok? Bom, e essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida você pode entrar em contato conosco ou